Olá pessoal, Edu com vocês aqui outra vez. Eu espero hoje trazer novos horizontes, ideias que possam trazer para você uma nova mentalidade e te ajudar nessa empreitada que nós estamos juntos na vida. Eu gosto muito de uma frase do Arthur Ashe que eu já mencionei nos meus vídeos anteriores sobre faça aquilo que você pode com aquilo que você tem. Eu vou contar para vocês uma história. Em 1926 havia um jovem, o nome dele era Charles Lindbergh. Ele tinha 24 anos. Ele trabalhava entregando correspondência com um avião de Santo Luís para Chicago. E um dia, durante essas viagens, ele teve um insight. Ele pensou, ele teve uma ideia. E se eu pudesse voar além desse oceano? Se eu pudesse ir para outros lugares, sem limites? Então ele começou a conceber aquela ideia e ele pensou, como se eu estivesse em cima de um tapete mágico, eu gostaria de voar para além desse oceano. Ele começou a pensar melhor nessa ideia e ele falou, e que tal se eu fosse o primeiro homem a cruzar o Atlântico com um avião? Como seria? Então, a partir dessa ideia, ele passou a procurar patrocinadores para que pudessem fornecer dinheiro para ele cumprir com essa empreitada. E ele foi atrás de vários patrocinadores, 50, 100 rejeições, ele teve várias. Mas alguns patrocinadores tentaram até influenciar, oh, você não vai conseguir fazer isso, você precisa de um avião maior, você precisa de alguém te ajudando, a gente pode até fornecer, tentaram mudar as ideias dele, e ele não queria aquilo, ele sabia o que ele precisava. Ele precisava de um avião rápido, que fosse leve e que não fosse tão caro. Então ele tentou várias vezes, ele sofreu muitas rejeições, mas daí um outro piloto que também era empresário, gostou muito da ideia dele, ele jovem, arriscando, corajoso, comprou a ideia dele e forneceu para ele $1.000. Depois ele se juntou com outros empresários de São Luís e forneceram para ele os 15 mil, que era o que ele precisava para cumprir com o sonho dele, a empreitada. Ele sabia o tipo de avião que ele precisava. Você vê como se a gente for analisar essa história, o marketing, toda empreitada, tudo que começou, toda a forma da ideia, concepção, olha que fantástico essa história. Aí, depois dele conseguir esses valores, ele procurou uma empresa em San Diego, nem era tão conhecida, eles nem eram tão famosos para construção de avião, mas ele pensou, eles não vão ficar pondo muitas ideias, eles vão se empenhar mais em construir o que eu preciso, e aí eles começaram a construir o avião para ele, certo? Nesse meio tempo, todo mundo já estava com essa ideia de tentar voar. Ao mesmo tempo, surgiram vários competidores. Era aquele momento. Por quê? Porque eles estavam tentando cruzar o oceano, certo? Nenhuma pessoa tinha feito isso antes com um avião. Então, alguém, nesse meio tempo, um valor muito alto para a época, considerando a data, ofereceu uma recompensa de $25.000 para quem fosse os primeiros a concluir essa empreitada, o que nós sabemos que influencia muito mais as pessoas e cria muito mais concorrência a partir do momento que você sabe que tem um prêmio envolvido. Então, dois franceses saíram de Paris em 1927 e tentaram cruzar o oceano. Eles desapareceram, infelizmente, próximo à Finlândia e nunca mais foram encontrados. E nisso, Charles Lindbergh a notícia havia se espalhado, muitos outros competidores, aviadores mais experientes, com melhores aviões e melhores recursos surgiram para tentar também colocar seus nomes na história e associar os seus nomes a essa empreitada. E óbvio que muitos patrocinadores também surgiram com essas pessoas para tentar ter o nome delas associado a essa jornada. Mas ele não se sentiu inferior ou com medo ou com dúvidas sobre isso, né? Apesar de tudo isso acontecer, porque eu penso que o medo, a coragem, na verdade, é quando você vai mesmo tendo medo. Então ele não abriu margem para tudo isso, ele não ficou pensando o tempo inteiro em que os outros eram melhores, tinham mais experiência, tinham mais recursos. Ele foi e fez o que ele queria fazer, o sonho dele. Vou até abrir uma aspas aqui, ele disse, às vezes você precisa ser insano o suficiente, nem pensar em coisas assim, e se manter em frente, keep on going. Então ele foi, da mesma forma. Nesse meio tempo, quando surgiram outros competidores, muitos morreram na tentativa de fazer o avião ficar mais rápido e mais eficiente. Eles faziam testes para tentar voar e ele não se intimidou com aquela ideia, o avião dele já estava pronto.
Então ele fez um voo de teste de San Diego até Nova York. O avião foi perfeito, ele amou o avião. O avião era rápido, era leve e foi barato. Era o que ele precisava. O avião se chamava The Spirit of St. Louis, o Espírito de São Luís. Então ele pensou, vários competidores já estavam prontos para sair e realizar isso. Mas nesse meio tempo teve um mau tempo, o clima piorou, ele estava chuvoso. Então ele pensou, agora eu tenho que fazer isso agora ou nunca, né? E daí os competidores que estavam ali junto com ele começaram a ficar com medo, porque o tempo, o clima estava muito ruim para voar e eles sabiam que era praticamente insano realizar aquilo. Mas o Charles Lindbergh ouviu que poderia abrir uma brecha no tempo e ele melhorar. Então, em meados de maio de 1927, ele decidiu arriscar. Assim que o tempo abriu um pouco, ele mandou preparar o avião dele, que estava no cockpit, e ficou pronto. Dúvidas surgiram na cabeça dele. Será que eu não vou morrer? Será que eu não vou... Esses caras têm muito mais recursos, os aviões são até melhores. O meu avião está pesado, com muito combustível. Será que eu vou conseguir realizar isso? E ele falou, não, para com esses pensamentos. Eu nunca senti medo e agora, não é agora que eu vou sentir que eu tenho que realizar esse sonho. Então ele preparou o avião dele. O pessoal que estava em volta começou a olhar para aquilo como se fosse um funeral e um homem entrando dentro de um caixão. Mas enfim, ele mandou retirar as travas da roda do avião e tentou decolar. Os primeiros segundos foram assustadores, porque o avião começou a pipocar pelo peso do combustível. Ele decolou. Ele nem tinha conseguido dormir na noite anterior. Isso iria levar praticamente 48 horas para sair dos Estados Unidos até Paris. Mas ele estava mais uma noite sem dormir, era praticamente 70 horas sem dormir sozinho. Nesse meio trecho no oceano, ele usou aquilo como motivação. Ele falou, o medo de morrer e o medo de acontecer algo manteve ele alerta e ele ficou o tempo inteiro pensando no sonho dele. E como se a morte tivesse como passageira atrás, ficava o tempo inteiro colocando dúvidas na cabeça dele. Mesmo com esse medo, ele atravessou. 40 horas depois, ele avistou terras, parecia ser a Irlanda. E ele chegou e pousou poucas horas depois em Paris. Aquilo parecia uma pequena chama que reverberou numa fogueira no mundo inteiro. A notícia se espalhou. O primeiro homem a cruzar o Oceano Atlântico com um avião. O Espírito de São Luís. Então, olha que história fantástica, do começo ao fim. Olha que como quando você tem sonhos e quando você procura realizar eles, e você teve todo esse planejamento, ele conhecia, ele tinha uma ideia do sonho que ele queria realizar, ele não ficou ouvindo os outros que achavam-se muito mais experientes, tinham muito mais recursos, ele sabia o que ele precisava e ele tinha essa vontade e essa coragem de realizar. Às vezes lá fora vão ter muitas pessoas, obviamente, são muito mais inteligentes, muito mais capazes, têm muitos mais recursos, mas se você ficar olhando para fora somente e não olhar para o que você pode fazer, sabe o que você vai fazer? Nunca. Você não vai fazer nada. Então você tem que olhar para si mesmo, aproveitar os recursos que você tem e fazer aquilo que você pode, sabe? Então eu acho essa história muito fantástica, eu espero que ela possa contribuir para você que está esperando realizar os seus sonhos, que está esperando fazer coisas com a sua vida e ainda não iniciou, para que isso possa te inspirar de alguma forma, tá? Eu termino esse vídeo com uma frase que o Charles Lindbergh escreveu: os sonhos se tornam realidade e a realidade os sonhos. Então, pense nisso, pense nas coisas que você pode realizar e que você possa talvez estar mudando a vida de pessoas e também a história. Te agradeço, fiquem com Deus.